A cultura é o que garante a felicidade das pessoas, porque se entendemos cultura enquanto um desenvolvimento humano e um cultivo de valores, podemos encaixar dentro dessa ótica inúmeros aspectos do tipo religioso, científico, artístico, e juntamente a isso, né, podemos atribuir também toda uma série de tradições que os seres humanos carregaram ao longo da sua história. Cultura subentende tradição, né, porque eu posso transmitir alguma coisa ao longo dos séculos. Eu posso transmitir o meu saber, eu posso transmitir a minha experiência, eu posso transmitir uma tecnologia, por que não? E a própria tecnologia pode estar vinculada a uma expressão cultural. Não podemos esquecer, por exemplo, quando nós olhamos, por exemplo, uma cultura como a hindu, que, né, passou por milhares de séculos a fio, né? Se diz que tem assim até dezenas de milhares de anos, algumas fontes, e você tem, por exemplo, seus instrumentos mágicos, seus instrumentos religiosos, que hoje foram trocados por outros mais modernos, né? E que a expressão dessa religiosidade está intimamente vinculada a isso. O mesmo pode se dizer dos próprios mitos gregos, que são a religião dessa outra cultura uma helênica, grega, que nós podemos ter aqui acesso a esse proto-ocidente, né? E o próprio Orfeu, que se diz ter colocado mais duas cordas em uma lira, né? Uma lira de 7 sons, agora tem 9. E para quem é músico sabe que duas notas nesse acervo, né? Nessa, vamos dizer, como em suas possibilidades, faz muita diferença. Então, tecnologia também é um elemento muito importante, porque ela funciona como uma espécie de espelho ou reflexo, amplificador das nossas necessidades. Aristóteles fala do ser humano como esse ser que tem um desejo por conhecer naturalmente. E, e é curioso porque Aristóteles também fala sobre a naturalidade no ser humano ser algo que precisa ser cultivado também, porque ele pode esquecer. Quando ele fala das virtudes, ele diz que nas virtudes nós podemos aprendê-las. E ele é naturalmente virtuoso porque pode aprender as virtudes, no caso, o ser humano, né? Da mesma forma que se ele é naturalmente virtuoso porque pode aprender as virtudes, ele naturalmente tem sede de saber porque pode resgatar isso. Ou seja, se alguém é ignorante ou é totalmente torpe, ele pode ser ensinado a querer conhecer. Porque saber é melhor do que não saber. E a vida é mais bela com a cultura. A cultura também traz a arte, né? Isso eu acho que talvez seja o aspecto mais acentuado, né, da cultura, que nós conhecemos. A arte é basicamente sinônimo de cultura, porque a arte ela traz um compilado de elementos, tanto históricos quanto biográficos, quanto religiosos, técnicos, enfim. A arte sintetiza muitas coisas e dá a todas elas um sentido único, simbólico. Então, o símbolo também faz parte, né, dessa expressão cultural. Então, qual é o meu ponto aqui? Precisamos da cultura para ser feliz. O que é que então nós precisamos entender se nós tomamos isso como uma verdade? Isso é cultura. Ou o que que é cultura, né, na verdade? Então, e por que que eu acho que precisamos da cultura para que alcancemos a felicidade? Porque, como eu já venho falando nos últimos vídeos, Aristóteles vai trazer a felicidade como um desenvolvimento de virtudes, né? E Plotino vai dizer que aquele que mais expressa Deus, né, mais tem capacidade de manifestar Deus,
é mais feliz. Estou parafraseando, porque ele fala de uma forma mais complicada um pouco. E esses caminhos se encontram, porque se eu não desenvolvo as virtudes, eu não consigo expressar a minha inteligência, ela fica embotada, eu deixo de ser inteligente, me torno cada vez mais torpe, mais inútil, mais burro, e justamente eu não consigo acessar a felicidade. Então a cultura, ela é mais do que um adorno externo, ela é uma, um veículo que permite com que a inteligência se manifeste, e se manifeste desde a confecção dessa caneta, né, até um poema, como os Lusíadas, né, até um livro como a Bíblia. Ah, mas Jesus existiu e não foi ele que escreveu, né? As pessoas escreveram inspiradas pela vida de Jesus, etc, etc, etc. Sim, tudo isso ok. Mas ninguém teria se interessado em escrever sobre a vida de Jesus se não existisse alguém que olhasse naquela vida algum valor. Não é assim? Hoje, quem gostaria de se sacrificar pelo outro? Hoje, quem ama ao próximo como ele nos amou? E assim por diante, nós podemos fazer comparações com várias religiões nesse sentido. Eu quero dizer o seguinte: alguém viu valor nessa vida e alguém decidiu compilar isso, né? E, enfim, foi feito não só uma pessoa, né? Essas coisas sempre são feitas por várias pessoas, na maioria dos casos, mas o que é importante aqui é entender que se em algum momento alguém quebrasse essa corrente, né? Ou seja, sei lá, queimasse todos os livros referentes a isso, né? E acabasse com as pessoas que lembravam dessa memória, ia ser perdido. A tradição, né? Tradição vem do verbo trazer, né? Em latim, teria se perdido. A gente teria não teria acesso a esses ensinamentos, né? Ou talvez teria acesso de uma forma muito empobrecida, né? E provavelmente muita coisa também se perdeu nesse processo. Então, assim, é necessário ter cultura, é necessário desenvolver cultura, porque cultura está falando do próprio ser humano. E o ser humano, quando se desenvolve, é capaz de coisas muito grandiosas, muito heróicas, muito poderosas. E ele, com base no desenvolvimento da sua consciência, consegue construir um corpo cultural, um corpo de valores, um corpo de virtudes que tem a capacidade de manifestar o amor de Deus, a inteligência divina, a potência divina, que em alguma medida isso se expressa no ser humano, né? Como já relatado aí por vários e vários elementos da história, elementos culturais da história, né? Quando se diz como a imagem e semelhança de Deus, quando Vitrúvio escreve seu tratado de arquitetura e fala que as medidas perfeitas estão no corpo do ser humano, né? Por alguma razão isso está aí, e enfim, tudo o que nós precisamos construir é o entendimento do que é cultura, para que nós possamos buscá-la de forma mais clara e não fiquemos perdidos por aí com tanta baboseira, né? Porque nosso tempo aqui nessa terra não é muito longo, embora pareça, e o esforço que nós temos que fazer é muito grande, né? Há muitos vícios que se incorporaram em nós. A gente precisa fazer essa limpeza, a gente precisa aprender a diferenciar quem somos e do que estamos, né? Quem somos daquilo que se aderiu a nós. E precisamos aprender a fazer essa limpeza, tá? Como foi dito por Platão, como foi dito por Plotino, etc, etc, etc. Enfim, só relembrando aqui, entender cultura é entender valor humano. E saber diferenciar o que tem valor do que não tem valor também é um processo cultural. E se a gente perde o fio cultural, a gente perde o fio da felicidade, porque a gente perde o fio da nossa essência. Porque apenas aquele
que pode exprimir com mais perfeição a beleza divina, a inteligência divina, pode ser mais capaz ou mais possível de acessar a felicidade, tá? Eu queria deixar claro o lembrete do grupo de estudos, onde você vai poder aprender todas essas coisas comigo. Então, são estudos culturais buscando um maior enobrecimento da nossa alma e o maior conhecimento das coisas divinas, das coisas que nos enobrecem, tá bem? E o recado do vídeo de hoje é esse. Vamos ficando por aqui porque eu tenho que dar aula, vocês já sabem disso. Até a próxima. Tchau, tchau e até mais. Deixa um like no vídeo e se inscreva no canal.